Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. Hoje é dia 2 de janeiro e se você leu o título desse vídeo aqui, você já vai entender de cara que nós vamos falar sobre uma das obras que foram feitas aqui recentemente. Mas se você é uma pessoa que já tem mais de 4 décadas de existência como eu, você sabe que esse título aí, ele é um trecho da música Melô do Marinheiro do Paralamas do Sucesso, que é de uma música lá dos anos 80. Hoje eu vou citar alguns nomes aqui, tá bom? São pessoas que eu admiro, tá? Então hoje eu vou abrir uma exceção e vou citar nomes aqui, tá bom? A primeira pessoa que eu quero citar o nome aqui é a Dona Tânia. A Dona Tânia, a gente se alinhou logo de cara quando eu comecei a me manifestar nos grupos sobre como eu ia me posicionar diante do que estava acontecendo. Dona Tânia é aquela senhorinha que está sempre andando por aí com uma pastinha na mão, né, atendendo um ou outro aí para poder colher as assinaturas. E eu sei que a Dona Tânia, ela impõe um respeito e um medo em muita gente, tá? Confesso para vocês que inclusive em mim, tá? Tenho certeza que se um dia eu e a Dona Tânia sair no braço por aí, essa briga terminaria em menos de 5 minutos com a Dona Tânia gritando: volta aqui que eu ainda não terminei com você, tá bom? Por que eu estou citando a Dona Tânia aqui? Porque nos primeiros vídeos que eu fiz, a Dona Tânia, ela fez uma crítica para mim e eu respondi com um texto gigante àquela crítica. E eu acredito que a Dona Tânia achou mais fácil pedir desculpa do que ler o meu texto. A gente se entendeu ali nos pontos, tá? E eu nunca disse isso para ela, mas a Dona Tânia, na crítica dela, na essência da crítica dela, ela estava 100% certa. Ela estava dizendo assim para mim: Michel, não dá para falar com esse pessoal num tom simples, num tom brando. Tem que deixar bem claro que o que essa galera está fazendo está muito errado. Essa era a essência da crítica dela. Um ponto ou outro que eu discordei, a gente se acertou, mas essa era a essência. E Dona Tânia, obrigado por essa crítica, a senhora estava muito certa. E eu sei que esse vídeo não é uma música, mas eu quero dedicar esse vídeo para a senhora. Eu sei que a senhora, mais do que qualquer um outro, vai curtir muito esse vídeo, tá bom? Uma outra pessoa que eu quero agradecer aqui, a Emilene, todo mundo conhece, aquela moça que está sempre aí falando das coisas do condomínio, interage muito nos grupos, é uma pessoa que todo mundo gosta dela, mas temos aí uma galera que não gosta da Emilene, porque ela comete um crime horrível de ficar fazendo perguntas, e perguntas, gente, para pessoas que estão fazendo merda, é a pior coisa que existe. Ou seja, a Emilene já foi muito punida por ser quem ela é, por fazer perguntas, por fazer questionamentos. Inclusive, a maior delas foi a que me deu a indignação e a motivação maior ainda para fazer os vídeos. Tá? Ela é aquela moça que eu mencionei no primeiro vídeo, que ela estava no hospital com a filha dela, graças a Deus já estão em casa, já está bem, mas ela estava no hospital e recebeu uma multa, segunda multa, porque ela estava incomodando os vizinhos lá. Tá? Por que eu estou agradecendo a Milene? Primeiro e a Dona Tânia, porque primeiro pelo que elas representam, tá? Por trás delas existem outras pessoas tão competentes, tão eficientes, mas elas são as pessoas que eu interajo mais, tá bom? E obrigado, Emilene, por ter mandado o documento. Esse documento ele é fundamental para o vídeo de hoje, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar dele. E a terceira pessoa que eu vou mencionar aqui, eu vou preservar o nome dessa pessoa, mas todo mundo que está no grupão aí, na hora que eu falar dessa pessoa, vai identificar logo de cara, tá bom? Essa pessoa, ela é um completo imbecil, tá? É um ser desprezível, desqualificado, que fica lá no grupo tentando o tempo todo atacar as pessoas que estão tentando algo melhor para o condomínio. Tá bom? E aí você pode pensar: por que, Michel, você vai perder tempo respondendo esse cara? Porque isso é muito simbólico, pelo menos eu acredito. Por quê? Porque esse camarada aí que fica no grupo aí falando esse monte de baboseiras, ele é um símbolo do que é essa administração. Ou seja, as pessoas veem nele um representante das pessoas aqui a quem nós estamos indo contra, tá? Que é as pessoas que estão gerindo e tomando conta do nosso dinheiro. Tem um detalhe aí também interessante, porque ele é uma das pessoas que assinava documentos, e ele sim, com certeza, deve estar desesperado com o desfecho final do que vai acontecer, porque ele é um dos responsáveis que assinou aqueles 2 milhões, vamos lá, eu nunca disse isso aqui tão claro, mas aquela auditoria lá, ela apontou 2 milhões de dinheiro mal geridos, mal direcionados lá. Então ali, se você olhar, somar todos os valores ali, dá 2 milhões, e ele é uma das pessoas que assinou, e eu acredito, e não só eu, mas
todo mundo que fala comigo acredita que o desespero dele é esse, mas como ele não tem capacidade de se defender, ele simplesmente ataca as pessoas, tá bom? E até então ele ficou um bom tempo sem falar nada a meu respeito. Em algum momento ele achou que seria muito interessante me ofender, então ele deu um apelidinho para mim, chamando eu de blogueirinha, tá? Na hora eu fervi, fiquei com muita raiva e a dona Tânia tinha me mandado a mensagem, mais uma vez a dona Tânia salvando a situação. Ela falou, Michel, pode estar lá falando, mas pode deixar que a gente dá um jeito. E eu disse para ela, dona Tânia, eu estou muito bravo com isso aí. Ela falou, deixa isso para lá, é tudo o que ele quer. E a segunda pessoa foi a minha esposa, quando ela viu, ela está no grupo, ela viu, é a primeira coisa que ela falou. Ela foi e disse, ó, deixa isso para lá, que é isso que ele realmente quer. E como eu já disse aqui, eu tenho medo da dona Tânia e muito mais medo da minha esposa, então eu fiquei quieto, procurei acalmar os ânimos e vocês viram o resultado disso. Com base nisso, eu mandei um áudio muito gostosinho para ele, eu tenho certeza que ele apreciou cada momento daquele áudio ali, tá bom? Essa foi a primeira coisa que ele fez. A segunda coisa que ele fez aqui, tá? Ele quis desqualificar os vídeos que está sendo feito aqui, insinuando que eu sou um Zé Ninguém. Ele fez a seguinte pergunta lá, blogueirinha, responde, esses vídeos são da auditoria da WP? A galera começou a responder ele mandando os links do vídeo, e aí ele ficava falando assim, não é essa a pergunta que eu fiz, ou seja, ele estava tentando desqualificar as informações que são dadas no grupo, pelo seguinte motivo, ele acha que como eu não manjo nada disso, eu posso estar cometendo algum erro, tá bom? E isso sim é fato. Respondendo a sua pergunta, não, os meus vídeos, ou os vídeos aqui desse grupo que está representado aqui, não são da auditoria, mas eu tenho uma informação que eu tenho certeza que você e os seus amiguinhos não vão gostar. Sabe quem está vendo esses vídeos? Sim, são eles mesmos. A galera que escreveu lá, que está assinando o nome da auditoria, lá tem o número de telefone. Eu mandei mensagem para eles, pedi desculpa por atrapalhar as férias deles, mas mandei o link para eles e ele disse a seguinte frase, Michel, ótimas explanações e analogias utilizadas. Isso me deixa muito feliz, porque ao contrário de você, que é um completo imbecil e burro, eu entendi com a resposta dele, que eu sei ler, sei interpretar o que eu li e de lambuja consigo explicar o que eu entendi. Ou seja, essa é a resposta que a maioria das pessoas chegam aqui e falam, Michel, obrigado, porque o que você está fazendo está ajudando a gente a entender melhor o que está acontecendo. E a terceira resposta que eu quero dar para ele aqui foi o seguinte, eu acalmei os meus ânimos e mandei uma mensagem para ele, tentando conversar com ele. Foi uma mensagem respeitosa e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de interagir com as pessoas, mesmo aquelas pessoas que são esquisitas. Eu tenho vontade, às vezes, de saber por que ele está pensando aqui. E não significa que eu vou concordar com elas, mas eu sou um cara curioso. E eu mandei uma mensagem para ele, respeitando ele, com todo respeito. E a resposta dele, gente, para quem está lá no grupo, foi a pior que alguém poderia dar. O que ele disse para mim, assim, dentre tantas bobagens que ele disse assim, ó, não há diálogo com inquilino que não sei por qual motivo está querendo lacrar. Ou seja, a galera caiu de pau em cima dele. E isso é bom, gente. Eu gostei que vocês defenderam isso. Eu fiquei muito feliz de ver que a galera caiu matando em cima dele, porque na cabeça dessa mula, desse jumento, desse imbecil, ele classifica as pessoas entre os moradores que são proprietários e os que são inquilinos, como se os inquilinos fossem uma classe inferior, que não tem direito de se manifestar, que não tem direito de falar, de dizer qualquer coisa. Ou seja, se você é inquilino, está aqui, está insatisfeito, na cabeça dele, sim, procura outro lugar e vai morar. O que está errado, tá bom? Eu sei que para os inquilinos existe algumas limitações e eu quero deixar aqui um recado para vocês, tá bom? Se você tá vendo esses vídeos, tá vendo o que tá acontecendo e paga aluguel aqui, de acordo com as regras do jogo, quem pode se manifestar em assembleia, quem pode assinar um abaixo-assinado, são apenas os proprietários. Então, a minha sugestão para você é que, se você tiver essa liberdade, mostre para eles esse vídeo e fala assim, ó, gente, meu querido proprietário, o que você acha? Vamos tentar ajudar aqui para melhorar o nosso ambiente, a nossa casa? Então faça isso, tá bom? E eu fiquei feliz com o pessoal defendendo, porque eu sei que quando os inquilinos daqui, pessoas que pagam aluguel, que está tudo em dia, que não tem problema nenhum, ainda não conquistaram a sua casa própria, mas que eles quiserem se manifestar, eu tenho certeza que aqui no nosso espaço aqui, se eles forem incomodados, vai ter pessoas defendendo eles
justamente porque isso é uma covardia, beleza? E para finalizar aqui, eu não sei de onde ele tirou essa informação, mas eu sei que ele é muito burro, então ele chegou à conclusão de que eu sou inquilino, porque ele simplesmente é um sujeito extremamente burro, tá? Em nenhum momento aqui no vídeo eu disse que eu era proprietário, em nenhum momento eu disse que eu era inquilino, mas para qualquer pessoa que tem 2 neurônios pelo menos, eu citei aqui em várias vezes que eu estive em assembleia e que eu deixaria a minha procuração com alguém, caso eu não puder participar, para alguém me representar lá, ou seja, para quem tiver o mínimo de capacidade cognitiva já vai entender que sim, eu não sou inquilino, sou um proprietário, tá? Isso não me torna melhor que ninguém e possivelmente eu estaria fazendo o mesmo trabalho se por acaso eu falasse com o proprietário e explicasse para ele, falar, cara, eu gostaria de participar, de fazer alguma coisa, só que a casa é sua e eu não quero te criar problemas, e se ele desse um joinha, eu estaria fazendo a mesma coisa, beleza? E para finalizar aqui com você, meu querido, vamos lá. Eu sei que você está com medo, tá bom? Tudo que está acontecendo aqui, em algum momento pode virar uma ação judicial, da qual você vai ter que responder por isso, tá bom? E se você precisar de algum tipo de ajuda, eu me proponho a te defender, tá bom? Porque eu sei que você assinou um monte de documento aí, e todos os erros apontados que está aí pela auditoria, tá lá, vai estar lá o seu nome lá nas assinaturas de você aprovou isso. Mas se você precisar de alguém para te defender, eu vou estar lá e eu vou sentar no banco das testemunhas e vou dizer lá para todo mundo, para o juiz, e vou dizer, meu querido, como é que fala assim? Meritíssimo, poupa esse rapaz, ele não cometeu crime algum, ele só é burro mesmo, ele só é um jumento, ele assina as coisas sem ler, ele assina coisa porque ele confia nas pessoas erradas, e é só por isso. E o juiz, com certeza, ele vai olhar para você, vai ver você se manifestando lá e vai entender que realmente é isso mesmo e vai te inocentar, tá bom? Se é essa a sua preocupação, pode ficar tranquilo. E, meu querido, é a primeira e última vez que eu falo com você, tá bom? A partir de agora, quem vai falar com você sempre que precisar vai ser a blogueirinha, que é um personagem que você criou, tá bom? Se você quiser bater no peito e se orgulhar de alguma coisa que você fez, foi criar uma personagem que eu tenho certeza que a galera gostou e de onde veio aqueles áudios vai ter muito mais, beleza? Vamos lá. Pessoal, vocês já perceberam que hoje eu estou muito empolgado. Por quê? Como eu disse no começo do vídeo, esse seria o primeiro vídeo que eu queria fazer. Por quê? Eu participei da assembleia, eu vi lá o que aconteceu. Nós estávamos tendo um problema muito sério, que era a Sabesp, ela brecava todos os dias, se eu não me engano, a cada 12 horas, fechava a água de todo mundo aqui da região, e a bomba que nós tínhamos, que ainda tem, né? Que ela bombeia água para as caixas lá de cima, não dava tempo de encher. Então, enchia os primeiros blocos do A ao E, e o último bloco, o F, ficava sem água praticamente todos os dias, às vezes o fim de semana inteiro. Isso era um problema muito grave, um problema muito sério. E que naquela assembleia, alguém até tentou brecar de tentar resolver esse problema, porque foi desaprovada eu não vou lembrar os detalhes assim de nomes, tá? Mas alguém, como foi desaprovado alguma coisa de melhorias, porque o pessoal estava esperando a manifestação da auditoria, a galera também falou, se vocês não vão querer fazer nenhuma melhoria, essa também não poderia fazer. Não, a galera bateu o pé e falou, não, nós precisamos resolver esse problema. Eu lembro até que o senhorzinho do banco lá, foi nessa hora que ele se manifestou e falou assim, gente, isso que está acontecendo é desumano, nós precisamos resolver isso muito rápido. E foi naquele momento que eu disse para vocês que eu simpatizei com ele, tá bom? E quem trouxe a solução naquele momento, pelo menos quem apresentou, eu não sei se a ideia foi dele, mas sim foi o síndico. Ele apresentou uma ideia que eu particularmente acredito que foi uma ideia muito boa, que era colocar uma bomba muito mais forte para poder bombear mais rápido no tempo que nós tínhamos água fornecido pela Sabesp para poder encher se eu não me engano lá são 12 ou 6 caixas d'água lá de cima, e aí a partir daí não termos mais problemas. E no vídeo de hoje eu estou empolgado justamente por isso, porque eu participei de tudo e seria o primeiro vídeo que eu iria fazer. Só que quando eu conversei com o síndico, tá? Eu mandei mensagem para ele, conversei com ele, cobrei algumas explicações. A resposta dele foi, ele é uma pessoa, pelo menos para mim ali, ele foi extremamente educado, respondeu, e quando eu coloquei na mesa as minhas dúvidas, que por enquanto eu tinha só o orçamento, e com as respostas dele, consultei pessoas que têm experiência com esse tipo de coisa, as pessoas, no caso uma pessoa específica, falou, Michel, o ponto dele é assim, precisa dar a ele o benefício da dúvida, o que ele está falando faz sentido sim,
tá bom? E eu vou explicar isso durante, e com base nisso eu meio que desisti de falar desse assunto, apesar de estar vendo algumas lacunas ali que para mim estavam erradas, mas por conta de pessoas com experiência dizer que não dava para falar nada, eu acabei deixando em segundo plano, tá bom? Então a nova obra de bombeamento que a gente fez aqui, ela precisa de algumas explicações. Vamos lá. Primeira coisa, na Assembleia foi levado 3 orçamentos, tá bom? Os 3 orçamentos, tinha um orçamento que era o mais barato de todos, e os outros 2 orçamentos eles foram reprovados na Assembleia. Por quê? Porque eram produtos diferentes. Um orçamento era de uma bomba de 10 cavalos, e os outros 2 orçamentos estavam orçados lá bomba de 30 cavalos, que no entender dos profissionais era um exagero. 10 cavalos de bomba eram o suficiente para a gente resolver o nosso problema aqui. Então lá eu lembro que um dos rapazes que se apresentou lá falou assim, ó gente, nós vamos fazer isso, é uma necessidade, mas antes de começar a colocar o primeiro cano, nós queremos ver mais 2 orçamentos que equivalem a esse, que é o que precisa, tá? E eu sei que a obra, ela começou a acontecer e ninguém sabia dos outros 2 orçamentos. E o que aconteceu? As pessoas começaram a cobrar esses orçamentos, tá bom? E quando começou a cobrar, apareceu os orçamentos, realmente era mais caro. Um orçamento, eu de cara desqualificaria ele, por quê? Lá no orçamento foi pedido para que a pessoa fizesse, um ajuste, falou assim, ó, você mandou um orçamento de uma bomba de 30 cavalos e eu gostaria que você fizesse uma de 10. E tá escrito lá por não sei quem fez o orçamento, não sei, diz assim, ó, não muda o valor, ou seja, na minha cabeça isso é um absurdo, tá? Porque qualquer pesquisa simples, uma bomba d'água de 10 cavalos e uma de 30, o preço é muito discrepante. Então, uma empresa que dá uma resposta dessa é uma empresa que deve ser desconsiderada e deveria ter buscado um outro orçamento. Mas, enfim, isso, nesse momento, é o que menos importa, tá bom? O fato é que nos orçamentos, o que eu achei estranho de cara foi a quantidade de tubos, tá bom? E eu já vou dizer aqui, que eu esqueci, era para ter dito bem no começo, nesse vídeo aqui eu vou deixar um comentário fixado e na descrição um link. Nesse link, vocês, a hora que apertar, vocês vão ter todos os documentos que estão como base para esse vídeo, tá? Vai estar lá os orçamentos, vai estar lá alguns prints, tá? De conversa, vai estar lá o principal documento que a Milene me mandou, que é a nota fiscal. Tá, vamos lá, gente. Retomando aqui, quando eu conversei com um síndico, eu questionei isso. Falei, cara, tem aqui 206 tubos. E o que aconteceu nesse meio tempo? No dia 23 de novembro, eu estava com a minha família, eu aluguei um espaço lá embaixo, em frente ao parquinho, e bem no final, assim, a hora que eu estava guardando as coisas para ir embora, eu não tinha reparado, passei o dia inteiro lá, mas não tinha reparado, e eu vi um monte de cano lá. Tá? Eu contei 80 canos, eu contei lá, contei um por um e contei mais ou menos 80 canos. Se tiver uma margem de erro ali, pode ser entre 75 para 85, mas não tem como ser menos que isso, tá bom? Eu contei, achei estranho e mandei uma foto no grupo. Falei, pessoal, tem uns canos aqui, alguém sabe do que se trata? E isso começou a criar uma comoção, principalmente entre as pessoas que já estão insatisfeitas com a má gestão que está acontecendo aqui no condomínio. E as pessoas começaram a fazer perguntas para o síndico, mandar e-mail questionando por que tinha cano e tal. E as pessoas começaram a compartilhar as respostas, tá bom? A maioria das respostas era que não, os canos não era nosso, era da empresa, que a empresa ia ser solicitado para ela retirar. E eu tive também a minha conversa com o síndico. Eu questionei, falei, jovem, é o seguinte, tem 80 canos aqui que sobrou, esse cano eles vão ser ressarcidos? Ele falou, não. Por quê? Porque esse cano aí são deles, eles trouxeram e aí o que sobrou é deles. Eu contratei, a frase dele era, eu contratei o serviço, eu não comprei o material. Então foi essa a explicação que ele deu, tá bom? E com essa explicação foi onde que eu brequei de fazer esse vídeo, porque, segundo a pessoa que falou comigo, falou assim, ó, apesar de estar lá no orçamento, é possível que na conversa seja isso aí, e aí, quando sair a nota fiscal, está lá o orçamento de instalação de tubos, aí não importa a quantidade. E o argumento que o rapaz usou para mim fazia sentido pelo seguinte, falou assim, ó, se o cara colocou lá essa quantidade e fosse a mais, a resposta de quem está administrando aí dizer assim, ó, campeão, você me deu o orçamento para fazer o serviço. Se você calculou errado, eu não tenho culpa, eu quero o serviço pronto. Então esse foi o argumento dele. O problema, gente, a nota fiscal ela foi postada no portal e eu recebi a nota fiscal.
sabe o que é interessante, gente? Serviço é mão de obra, tá? E às vezes em alguns serviços eles incluem já o material, mas põe tudo lá como instalações gerais, beleza? Na nota fiscal, que vai estar nesse link aqui e também no portal está, tá? Eu espero que ninguém tire, mas está lá. Mas vai estar nesse link aqui, na nota fiscal foi discriminado tudo que foi pago pelo condomínio. E na nota fiscal ele está destacado uma nota, ela tem duas notas fiscais, uma nota fiscal de serviço, ou seja, a empresa ela cobrou para a instalação R$ 7.600, tá bom? E de materiais deu mais ou menos 53.200 e uns quebrados, ou seja, só que na nota de materiais está descrevendo lá tudo que foi usado na obra, tá? E tá lá na nota fiscal 206 canos, tá bom? Vocês vão ver no link aqui, eu não vou colocar aqui porque esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas vocês vão ver no link que eu filmei a trajetória que o cano faz. E eu, no dia que eu fiz isso, eu fiz a contagem de canos, tá bom? Eu contei mais ou menos 110 canos, aí com margem de erro, porque tem as curvas, tem algumas coisas ali que não dá para perceber muito, então vamos imaginar que no máximo 120 canos foi usado na obra. Só que na nota fiscal foi cobrado 206 canos. Ou seja, se lá tem 206 canos, a gente faz uma conta rápida, matemática pura aqui. Cano de 6 metros, 200 cano, 1 km e 200 de cano. Ou seja, se você pegar aí no seu Google Maps e fizer uma trajetória de 1.200 metros, sabe onde vai parar? Lá no M Assunção, naquela quadra de futebol lá, que é muito boa por sinal. Ou seja, 1.200 metros de cano, a gente conseguiria bombear água para o pessoal lá do ginásio. Ou seja, tinha cano demais, por mais que tenha curva, por mais que tenha trajetória, por mais que tenha... teve um cano que subiu lá para a Torre F para poder alimentar eles rapidamente quando chegasse a água. O cano estava claramente ali exagerado e foi isso que me chamou a atenção logo quando eu comecei a olhar a quantidade de cano da primeira vez. Ou seja, pessoal, vamos lá. Se aqui fosse uma padaria, eu vou fazer um serviço para um cliente, uma festa, tá? Eu vou fazer um bolo, vou fazer salgados, tudo. Eu comprei 20, vamos lá, comprei 20 quilos de farinha para atender esse cliente. Usei 12 quilos, sobrou 8. Como uma padaria, eu sei, em algum momento eu vou usar isso, tá bom? Aqui não é uma padaria. Então, eu comprei, ou seja, eu e você pagamos por 206 canos. Usaram na obra 126, vamos fazer isso. Vamos imaginar que sobrou lá naquele monte lá tinha 80. Sobrou 80. Gente, nós não tem mais aonde usar isso. Nós não tem aonde mais usar isso. Então, o correto seria ligar para a empresa e falar, gente, ó, tem cano demais aqui. Tem cano demais aqui. Então, abate esse valor, leva os canos de volta e abate esse valor no produto final. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui, mas está lá no documento. Cada cano desse dá mais ou menos R$ 73 e uns quebrados, tá bom? O que acontece? Nós estamos falando aí de quase 15 mil reais de mercadoria que nós compramos e foram devolvidas para o fornecedor. O que acontece aqui? Vamos imaginar duas situações, tá bom? Se esse cálculo errado de quantidade de cano foi feita por eles. E aqui eu quero abrir um parêntese, eu vou deixar aqui um print de uma conversa de WhatsApp que uma moradora, tá? Ela teve com a empresa, ela conversou com elas, aparentemente ela ligou para esse pessoal questionando, falando que tinha cano aqui. A moça falou que ia verificar, que ia verificar e que ia dar uma resposta. Pelo conteúdo do WhatsApp ali, o que está dizendo? A resposta o que está dizendo? Pela resposta da moça que trabalha nessa empresa, ela começa assim, ó, tentei te ligar aí, mas não, você não consegui falar com você e eu te deixei aqui a mensagem. Ela diz assim, ó, o técnico me passou que comprou a mais, o material é nosso e colocou o nome da empresa e agradeceu. E aí a moça disse assim, ó, obrigado, tal, pelo retorno, tudo, ela explicou para ela que o pessoal estava questionando a sobra do material e a moça pediu desculpas e disse que ia solicitar, que já estava solicitando para a retirada desses canos. Gente, vamos lá. Vocês acham mesmo que não tem nada estranho nisso? Quem é o técnico que fez esse cálculo errado? O técnico deles? Se foi o técnico deles, o justo seria, gente, o meu técnico calculou errado, então a gente cobrou 206 canos, sobrou 80, então nós vamos tirar da nota fiscal esses 80 canos, vamos colocar somente 126 canos e abater esse dinheiro da fatura, da próxima fatura. Esse seria o correto. A segunda coisa
tá, que poderia acontecer é se o erro foi nosso. Vamos imaginar que o síndico pediu para alguém aqui, alguém que trabalha em alguma das atividades de manutenção aqui, fizesse esse cálculo. Se o erro foi nosso, ele continua sendo um erro, mas de qualquer forma o material é nosso. A empresa poderia dizer assim, gente, vocês fizeram o pedido, a gente entregou. Um exemplo assim, é um produto que a gente não usa muito, eu comprei só para vocês, eu não tenho como pegar de volta. Ou seja, esses canos deveriam ficar conosco, tá bom? Seria um erro que dessa maneira poderia, assim, é um erro grotesco, tá bom? Gente, é muito fácil tirar essas medidas, tá? É muito fácil você pegar o carro, zerar o velocímetro, você já sabe que dali não tem condições de lá de baixo até lá em cima, não tem condições de dar 1,2 km, tá bom? É um cálculo fácil de fazer. Mas se foi um erro nosso, caberia para nós resolvermos, beleza? E aí aqui entra um segundo ponto, tá? As pessoas começaram a questionar porque os canos estavam expostos. Os canos estavam expostos. Tem até uma foto aí que eu vou deixar lá, que onde o cano estava assim, ele estava saindo, que ele ficou bem no cantinho de onde fica os carros encostando, e um cano afastado que a qualquer momento poderia algum carro estacionar, não ver, passar por cima do cano, quebrar e criar algum transtorno, tá? A resposta do síndico sempre foi essa: a obra não está pronta ainda, a obra não está pronta ainda, e a gente vai providenciar para que, como é que fala? Isso aí vai ser coberto, tá bom? Aí ele disse até assim, em algumas ocasiões, que precisava de um tempo para ver se existiria algum tipo de vazamento, se ia estourar em algum lugar, nesse momento do vídeo, tá? Eles foram feitos até perto da onde eu guardo o meu carro ali, tá? Então falta toda essa trajetória lá para cima para terminar. Qual que é o problema disso, gente? O problema é que a informação que foi passada meio que já dava a entender que no pacote estava tudo incluso. E pela nota fiscal, não. A moça até questionou se a obra estava pronta lá nesse WhatsApp que eu estou te falando, e o pessoal falou assim, ó, da nossa parte tá tudo ok. Ou seja, essa segunda parte aí, ela começou a fazer, eu não sei quem foi contratado, o síndico ele só disse que é um serviço nosso, aí eu não sei se nosso é o pessoal que trabalha aqui no condomínio que está fazendo, ou se nosso é só assim, paguei alguém para concluir aí, porque senão ia ficar muito caro. Qual que é o problema disso, gente? Vamos lá, você é síndico de um condomínio que tem uma auditoria fungando na sua nuca, cobrando documentos, cobrando transparência, e mesmo em meio a isso, você quer fazer uma obra que a auditoria já disse, e essa conversa que teve na auditoria, nessa época, já tinha tido com ele. Olha, você fazer coisas necessárias, mesmo que sendo necessárias, mas não é urgente, sem que a Assembleia fosse consultada, tá errado. Ou seja, tem mais uma obra acontecendo que a gente ainda não sabe quanto que está custando pra gente. Não tem nenhum documento dizendo assim, ó, gente, a gente está fazendo aqui uma obra para tampar os canos, vai custar X, gastamos X de material, nós não sabemos disso, só vamos saber disso depois, a hora que ele colocar lá os documentos. Ou seja, é uma obra que já deveria estar sendo prevista lá no dia da Assembleia, ou pelo menos no orçamento, ou pelo menos ter um outro orçamento junto, fala, gente, ó, a empresa só vai fazer até aqui, e nós vamos fazer, estamos vendo com outra empresa, ou um custo de material com a nossa própria mão de obra, aqui que eu não sei exatamente quais tipos de profissionais nós temos prestando serviço pra gente, mas o fato é que precisava estar claro isso. E, gente, transparência é a coisa que mais está faltando lá no relatório da auditoria, tá bom? Não existe transparência, como eu disse lá, e o síndico disse, não, a auditoria não está acusando de dolo, realmente não está, mas a acusação é de transparência. Nem eu, nem você, nem ninguém é obrigado a acreditar na palavra de alguém que está administrando algo tão grandioso como é o nosso condomínio. Gente, é isso, tá bom? Eu tenho todo o direito de questionar isso aí. Agora, existem documentos comprovando que nós pagamos por um produto e esse produto foi devolvido sem o ressarcimento. Lá na pastinha lá, vocês vão ver que os boletos já foram entregues, a nota fiscal já foi entregue e, se eu não me engano, já foi até pago, tá bom? Ou seja, nós pagamos 600 e poucos mil num serviço que deveria ter sido devolvido parte do material. Segundo a moça, o técnico, que aparentemente é o técnico deles, fez o cálculo errado e eles pegaram de volta porque é deles. Tá? Eu coloquei duas opções aqui. E uma outra coisa, gente, eu já ia esquecendo disso, mas isso é importante, tá bom?
Se vocês quiserem fazer isso, podem fazer, tá? Se vocês pegar cada item que está na nota fiscal e fizer uma pesquisa na internet, a maioria dos itens que está lá, você acha mais barato na internet. Algumas coisas até com a metade do valor. Só uma coisa lá, para ser justo, que está muito barato, que comparando com a internet, é um produto que eu uso no meu trabalho, que é o fio. Lá saiu R$ 2,50 um metro do fio. Segundo a nota fiscal, foi 1.000 metros de fio. E aí é um outro probleminha aí também, tá? 1.000 metros de fio não foi usado. Se não foi usados os 1.200 metros de cano, o fio ele passa pelo mesmo lugar do cano, tá bom? Então não tem como ter sido usado todo esse fio também, ou seja, nós pagamos, aí pode ser que esse fio que sobrou esteja em algum lugar aí, e isso aí dá para usar em algum momento. Mas o fato é que na internet, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que existe preços mais em contas do que essa empresa cobrou da gente, tá? Isso aí para mim é um problema sério, tá bom? Então antes de fazer qualquer orçamento, dá uma pesquisada na internet, ou quando receber o primeiro orçamento, dá uma pesquisada na internet e começa a procurar outras empresas que tenham um preço, pelo menos, né? A gente sabe que na internet tem o risco da problema da confiança, mas pelo menos ela serve de parâmetro de preço, tá bom? Para você ir lá numa empresa e falar, campeão, ó, eu achei esse preço aqui, o que você consegue fazer? Ou seja, não tem nenhum tipo de negociação, não tem nenhum tipo de tentar de barganhar ali para poder fazer o melhor possível para o condomínio, ou seja, o dinheiro é público, estão gastando de qualquer jeito.